Pessoal, bom dia. Estamos aqui de volta para mais uma videoaula. Estamos na nossa turma do primeiro ano e hoje nós vamos para a videoaula de número 20, certo? Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou solicitar mais uma vez, eu sempre estou perguntando isso, mas eu acho que é importante para eu tentar dar um feedback melhor. Eu gostaria que vocês avaliassem as novas configurações de iluminação, áudio e vídeo que eu vou estar utilizando a partir desse vídeo agora, tá? Eu li as solicitações de vocês pela avaliação que a gente fez na semana passada e vou tentar atender, né, na medida do possível, as indicações que vocês me repassaram. Desde já eu agradeço a participação. Tá ok, pessoal? Então, ó, o tema da aula de hoje é tabela periódica, certo? Dando continuidade à parte atomística, depois distribuição eletrônica, chegamos então no conteúdo que eu costumo dizer que é o coração do primeiro ano, que é a tabela periódica, certo? É um dos conteúdos chaves do primeiro ano. Para alguns vestibulares é o conteúdo que é mais cobrado no primeiro ano, tá bom? Então, assim, muita atenção na forma como nós vamos trabalhar com a tabela periódica, beleza? Então, ó, vamos para cá. No primeiro tópico, no primeiro momento, sim, para quem quiser acompanhar pelo livro didático de vocês, é da página 79 a 84, essa primeira etapa aqui, tá bom? Nós vamos dividir basicamente em duas etapas a tabela periódica que eu falo um pouco mais adiante. Mas o primeiro tópico aqui é um pouquinho a parte da história. Afinal de contas, a tabela periódica que nós utilizamos hoje não é, né, nem foi a primeira tabela periódica criada. Tivemos vários e vários modelos de tabela periódica até chegarmos ao modelo atual, que por sinal existem alguns indícios de também sofrer modificações muito em breve, mas por enquanto é o modelo vigente, certo? Então eu vou destacar aqui para vocês dois modelos de tabela periódica que têm assim, uma relevância histórica maior, tá? Que seria a tabela periódica de Mendeleev, que foi uma das primeiras tabelas periódicas criadas, porém uma das mais semelhantes à estrutura da tabela periódica atual, e a tabela periódica atual, que é a tabela periódica de Mosella. Veja, qual a diferença básica de uma tabela dessas, ou da anterior para a atual, né? É a regra que era utilizada na organização dos elementos. Como assim? Na tabela periódica de Mendeleev, o critério que ele utilizava para organizar os elementos era a massa atômica. Enquanto que na tabela periódica de Mosella, a regra que é utilizada é o número atômico. Então, atenção, a tabela periódica atual organiza os elementos em ordem crescente de número atômico. Tá certo? Então, beleza. Repito, existem muitas outras tabelas, mas em termos históricos eu quero destacar apenas essas duas por uma questão de praticidade. Então, o que é que acontece? A partir do momento que nós organizamos a tabela periódica em número atômico, surgem então duas estruturas comuns a qualquer tabela, não necessariamente a tabela periódica, né? Mas qualquer tabela que você criar sempre vai ter o quê? Colunas e linhas, ou linhas e colunas, como você preferir denominar. No caso da química, essas linhas e essas colunas receberam denominações específicas que foram, respectivamente, os períodos e as famílias ou os grupos, como alguns autores preferem. Então, atenção, quem são os períodos? São as linhas, né, na horizontal. Quem são as famílias ou os grupos? São as colunas, ou seja, estão postas na vertical. Tá ok? Então, muito bem. A respeito dos períodos, o que é que a gente tem que entender? Primeiro, quantos períodos nós temos? 7. Não é coincidência, pessoal, que existam 7 camadas eletrônicas. Ou seja, cada período, atenção, cada período representa uma das 7 camadas eletrônicas que nós vimos na distribuição de Linus. De tal maneira que, se um elemento estiver localizado no primeiro período, ou seja, vamos colocar aqui a numeração. Eu tenho aqui primeiro período,
segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo período. Se eu tiver um elemento que estiver localizado, que está situado no primeiro período, vamos pegar aqui o hidrogênio, ele está localizado na primeira linha. Significa dizer que na sua distribuição eletrônica existe unicamente uma camada. Paulo, não entendi. De novo, se eu pegar, por exemplo, o frâncio, símbolo Fr, ele está localizado no sétimo período. Sendo assim, significa dizer que o frâncio tem 7 camadas eletrônicas. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? Então os períodos se relacionam com a quantidade de camadas que aquele determinado átomo, ou elemento, no caso, possui. Se ele está no terceiro período, significa dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas. Tá certo, pessoal? E um detalhe ainda mais importante, elementos que estão no mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Paulo, como assim? Vamos pegar agora um outro exemplo aqui. Ó, vamos dizer aqui o berílio. O berílio está localizado no segundo período. Se eu comparar o berílio, por exemplo, com o flúor, perceba que berílio e flúor estão na mesma linha. Vou colocar aqui a numeração do outro lado para ficar mais fácil de entender. Afinal de contas, o desenho da tabela periódica não está lá essas coisas. Mas a gente tenta fazer a melhor forma possível, né? Então, ó, o berílio e o flúor estão na mesma linha, estão no mesmo período da tabela periódica. Significa dizer que eles têm o mesmo número de camadas. O berílio tem 2 camadas, o flúor tem 2 camadas. Certo? Tranquilo? Essa é a primeira composição, o primeiro componente da tabela periódica, que é o período. O segundo componente, como nós já dissemos, são as famílias ou os grupos, representados pelo quê? Pelas linhas, né? Pelas colunas, linhas verticais, certo? Aí o que é que acontece? Com relação às famílias, o que é que nós temos a comentar? Bem, aqui nós temos alguns detalhes a mais. Primeira coisa, elementos que estão numa mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Paulo, como assim? Vamos apagar aqui a parte do histórico, que a gente não precisa mais, para poder comentar um pouco melhor a respeito disso. Veja, vamos pegar aqui 2 elementos da família 1. Vamos pegar o sódio e o potássio, o Na e o K. Então perceba, como esses 2 elementos estão na mesma coluna, como eu disse, subentende-se que eles têm propriedades semelhantes. Propriedades semelhantes em que sentido? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Ó, um pouco mais adiante, né, mais para frente, nós vamos trabalhar com as funções inorgânicas. Ácidos, bases, óxidos e sais. Aqui eu vou pegar um exemplo lá das funções inorgânicas para vocês entenderem um pouco melhor o que é que significa dizer propriedades semelhantes. Por exemplo, se eu disser assim, eu quero um composto que tenha propriedades semelhantes a esse. Aqui nós temos, portanto, NaOH. Esse composto é uma base, né? Dentro do conceito de arrênios é uma base. Não se preocupe com essa definição de base por enquanto. O que eu quero que você entenda é, na composição dele eu tenho o sódio. Se eu pegar agora, eu quero dizer assim, eu quero um composto que tenha propriedades semelhantes a ele. Então eu vou pegar, por exemplo, o KOH. Por que esse composto aqui de baixo tem propriedades semelhantes a esse composto aqui de cima? Porque o Na e o K pertencem à mesma família. É isso que eu estou tentando dizer. Elementos que estão na mesma coluna possuem propriedades semelhantes. Essa é a primeira informação. Parênteses, salvo algumas exceções que eu vou comentar mais adiante. Mas, via de regra, repito, elementos que estão na mesma coluna possuem propriedades
semelhantes. Beleza? Segunda informação a respeito das famílias ou dos grupos. Elementos que estão na mesma coluna possuem camada de valência iguais. Paulo, como assim? De novo, eu vou continuar os exemplos aqui com o sódio e o potássio para a gente poder entender. Veja, vamos apagar isso aqui e vamos lá. O sódio tem número atômico igual a 11. De tal maneira que se eu fizer a distribuição do sódio, como é que vai ficar? Diagrama de Linus. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se somar, dá 11. Parênteses, olha só, foi o que eu falei anteriormente, provando aqui a informação que eu dei do período. Qual é o período do sódio? Terceiro. Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3 camadas. Certo? Muito bem. Vamos fazer aqui do lado a distribuição do potássio. Se eu não estiver enganado, espero que não, o potássio tem número atômico igual a 19. Vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. De novo, qual é o período do potássio? Ele está numa linha abaixo do sódio. Então é o quarto período. Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3, 4 camadas. Beleza. Mas vamos voltar agora a falar da família. Repito, sódio e potássio estão na mesma família. Então, a primeira coisa, eles têm propriedades semelhantes. A segunda informação é o quê? Que a camada de valência também é igual. Então, se você perceber, o sódio terminou em 3s1. S1. E o potássio também terminou em S1. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, pegando outro exemplo, se eu pegar aqui o flúor, que está na família 17, e pegar, por exemplo, o iodo, que, salvo me engano, está aqui, o que vai acontecer? Primeira coisa, o flúor está no segundo período, ele vai ter 2 camadas. O iodo está no quinto período. Quantas camadas ele vai ter? 5 camadas. Agora, se eu falar da camada de valência, a camada de valência do flúor vai terminar em P5. P5. O do iodo também. Tá certo? É essa a segunda informação a respeito das famílias. Então, elementos da mesma família têm propriedade semelhante, elementos da mesma família possuem camadas de valência também iguais. Paulo, tem alguma exceção também? Tem, que eu falo um pouco mais para frente. Sempre vai ter um outro caso que vai escapar desse negócio, mas via de regra funciona assim. Próxima informação a respeito das famílias. Existe, pessoal, uma classificação que até certo ponto ela é arcaica. Por que até certo ponto? Porque se ela fosse totalmente arcaica, nós não veríamos mais de maneira nenhuma em questões. Coisa que não acontece. Elas ainda aparecem. Então, por exemplo, se você pegar a tabela periódica de vocês que está na página 80 do livro, você não vai ver mais essa classificação da qual eu vou falar agora. Por quê? Porque, como isso, está se tornando um pouco arcaica, não está vindo mais nas tabelas. Porém, eu ainda acho necessário mencionar que é qual? É a divisão das famílias em famílias representativas e famílias de transição, também chamadas de famílias A e famílias B. O que acontece? A tabela periódica, como já deu para perceber, ela tem uma certa comunicação com a distribuição eletrônica dos elementos. De tal maneira que, vamos apagar aqui de novo, de tal maneira que nós já vimos que o período representa a quantidade de camadas que o elemento possui, não é isso? E vimos que, no geral, elementos que estão numa mesma família possuem uma camada de valência também semelhante.
Então vamos fazer aqui um outro desenho um pouco mais rudimentar do que o anterior, se é que isso é possível, mas para que nós possamos comentar então a outra informação. Muito bem, então nós temos famílias representativas e famílias de transição. Baseado em que essa divisão foi feita? Baseado na distribuição eletrônica. Então, quem são as famílias representativas? Bem, quando nós falamos de distribuição eletrônica, nós temos as camadas e as subcamadas. Quem são as subcamadas, os subníveis? S, P, D e F. Então, pessoal, o que é que acontece? Quando eu divido a tabela periódica, quando estruturo a tabela periódica, eu percebo que tem uma divisão também de acordo com esses subníveis. Ou seja, a tabela periódica está dividida nesses 4 subníveis, da seguinte forma. Aqui, é só redesenhar aqui um pouquinho, ficou meio torto em meio, né? Tanto faz. Aqui, o que é que nós vamos ter? Nas 2 primeiras famílias, nós vamos chamar isso aqui de bloco S. O que é o bloco S? Lembra da distribuição que nós acabamos de apagar. O sódio e o potássio terminavam em S1. Quando eu digo que esses elementos aqui formam o bloco S, é que todos eles terminam no subnível S. Da mesma maneira que todos os elementos que estão nessa parte aqui terminam no bloco P, ou formam o bloco P. Quem são eles? Bem, aqui é a família 1 e 2. E aqui, pessoal, é da família 13 até a família 18. Beleza? Então, essa parte aqui é o bloco P, essas 2 primeiras o bloco S. Vou logo colocar a exceção, que é esse carinha aqui, que apesar de estar localizado nesse ponto, termina em S. Certo? Antes que alguém, né, fique na dúvida do porquê dele estar lá, daqui a pouco eu comento. Certo? Vou colocar aqui para não esquecer. O que mais? Subnível S, subnível P. Temos agora aqui na parte do meio da tabela periódica o subnível D. E na parte inferior da tabela nós temos 2 linhas que formam o bloco F da tabela periódica. Então, repito, as famílias foram classificadas em representativos e transição baseado nessa divisão aqui. Então, quem são as famílias representativas? São aquelas que compõem o bloco S e o bloco P. Por isso, eu espero que a letra esteja visível, espero eu, né? Que eu coloquei a numeração aqui, ó. Eu até recomendaria que você reproduzisse essa numeração na tabela periódica do teu livro. Se não tiver visível, pessoal, né? Eu peço perdão se ele estiver pequeno, inclusive foi uma das reclamações. Mas aí você pode procurar em qualquer tabela periódica da internet que você vai encontrar essa mesma numeração. Então aqui você tem a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Os blocos que eu falei, ó, as 2 primeiras colunas e as 6 últimas. Blocos S e P. Juntos formam o quê? As famílias representativas, as famílias A. Automaticamente, essa parte aqui do meio, né? Essa parte aqui central, mais as 2 linhas que ficam embaixo da tabela, ou seja, os blocos D e F, formam o que nós chamamos de elementos de transição. Então, repito, quem são os elementos representativos? Todo e qualquer elemento que terminar com subnível S ou subnível P. Quem são os elementos de transição? São aqueles que terminam no subnível D ou F. Tá certo, pessoal? Então, assim, seguindo novamente uma solicitação de boa parte de vocês, eu vou parar o vídeo por aqui, porque já foi um bocado de informação, e vou continuar desse ponto na próxima videoaula, mas eu não quero estourar mais os 20 minutos de vídeo. Então, obrigado pela atenção, me dê um retorno a respeito do áudio, se melhorou, da imagem, da iluminação, e até a próxima, se Deus quiser.